Olá, queridos, graça e paz, sou José Maurício, mais uma vez aqui no meu canal. Nós viemos para poder compartilhar com você assuntos que são importantes, alguns profundos, outros polêmicos, mas que têm bastante relevância para o seu crescimento, para o crescimento do reino e, acima de tudo, para que nós possamos aprender mais e mais da parte de Deus. Eu quero primeiramente agradecer a todos os irmãos que deixaram seus likes, seus comentários na primeira parte do estudo, o poder do jejum na oração. Eu agradeço mesmo de coração por vocês terem curtido, terem deixado seus comentários, suas perguntas. Realmente para mim, que estou iniciando agora de vez como youtuber, foi muito importante. Apesar de que quando chegou a quase 500 visualizações e vários likes, tanto este vídeo como o vídeo sobre acordar às 3 horas da manhã, os dois sumiram. Foram tirados, eu tive que recolocar e estou começando do zero. Por isso que eles estão com a contagem baixa, tá? Infelizmente, mistério. Quem trabalha com batalha espiritual sabe como é que funciona. Mas estou aqui novamente para poder dar continuidade ao assunto, o poder do jejum na oração. Na primeira parte, nós falamos de questões mais o que come, o que não come, o senso comum, né? Tentamos quebrar, desconstruir aquilo que não era tão verdade assim, aquilo que não era tão importante saber. Né? A questão da água, se você for lá e ver novamente o nosso estudo, você vai compreender que nós nos preocupamos desenvolver um pensamento técnico na relação com o jejum. E aí perguntaram, mas é a questão do poder, e as curas, as libertações, o profético? Pois bem, dessa vez é isso que nós vamos tratar. Nós não vamos falar do jejum em si, da alimentação, dos nutrientes, vamos falar agora do sobrenatural com o jejum. Aguarde alguns segundos, eu já estou de volta para a gente dar início. Pois bem, queridos, estamos de volta e mais uma vez para tratar do assunto o poder do jejum na oração. Mas antes disso, eu quero apresentar a você o painel que está aqui atrás. Nós pegamos e planejamos um painel com algumas cidades do Brasil, já que não dá para colocar todas, né? Mas principalmente a cidade onde já trabalhamos, onde já pregamos. Aqui tem São Paulo, tem Rio, tem Curitiba, tem Salvador, tem Belém, tem Brasília, tem Teresópolis, tem Ouro Preto, tem Foz do Iguaçu. Gostaríamos de colocar muitas outras cidades mais, mas vamos fazer mais painéis, muito mais painéis interativos, inclusive com vídeos, para que a gente possa homenagear e agradecer a Deus por tantas cidades maravilhosas, que não é só o Rio de Janeiro, muitas cidades maravilhosas pelo Brasil afora, ok? Então vamos ao jejum e à oração. Por que eu tenho que jejuar? Essa é a pergunta que às vezes algumas pessoas fazem meio assim, poxa, jejuar é tão complicado, passa fome, necessidade, eu passo mal, eu fico tonto, glicemia, hipoglicemia, ai, açúcar, aquela coisa toda, e como é que eu vou fazer? Vamos lá. Nós temos que enxergar primeiramente o jejum como uma ferramenta espiritual. E assim como oração, leitura da palavra, louvor, assistir, estar, participar, cooperar num culto, o jejum deveria ser uma ferramenta de uso contínuo para nós. Na verdade, jejum faz bem, falamos isso no primeiro vídeo, jejum faz bem para a saúde, feito de maneira correta, feito de maneira que respeite o seu corpo, respeite o tempo de trabalho, mas jejuar faz bem principalmente para o espírito. Não estamos falando agora de dieta, de emagrecimento, de saúde, de tonificação de pele, cabelo, não, falamos de forma espiritual. Todos os grandes profetas do Antigo e Novo Testamento, Jesus, Moisés, Elias, passaram por jejuns realmente enormes, jejuns que mexeram com o ministério, com a vida deles. Por que eu tenho que jejuar? Persiste a pergunta. Porque você é corpo, você é alma e você é espírito. E por você ser corpo, alma e espírito, você tem uma necessidade de fortalecer o seu espírito. Por quê? Porque nós somos materialistas. Nós nos regemos pelos 5 sentidos. Tudo nosso é olfato, paladar, tato, visão e audição. A nossa vida cerebral, a nossa vida psicológica, ela é regida por sentimentos, atrações e a compreensão de mundo que temos mnemonicamente falando é através dos 5 sentidos. Só que o reino espiritual não está ao alcance dos 5 sentidos. O reino espiritual não está ao alcance da minha percepção material. O reino espiritual está ao alcance da minha percepção espiritual. E é por isso que eu preciso jejuar. Preciso jejuar porque a minha carne é muito forte.
Eu sou materialista, a verdade é essa. A gente tem fome, a gente tem sede, mas acima de tudo, não só a questão fisiológica, nós somos propensos ao pecado todos os dias. O próprio Davi declara: em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Também nós entendemos que a nossa carne é fraca para as coisas de Deus, mas para as coisas terrenas ela é fortíssima. E qual é a única forma de nós fortalecermos o nosso espírito? Jejuando, enfraquecendo a carne para que o espírito tenha alguma oportunidade de trabalhar, crescer em verdade diante de Deus. Por isso que Jesus lá em João 4 fala com a mulher samaritana que Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por que muitos não conseguem adorar em espírito? Porque não tem espírito fortalecido para adorar a Deus. Nós somos extremamente carnais. Nós ficamos horas na televisão, horas de frente para a televisão, vendo futebol, vendo novela, vendo filme, mas não conseguimos ficar 2 horas de culto. A gente fica todo entediado, reclama do pregador, reclama que o culto que tá calor, reclama que a cadeira é dura, reclama que o louvor tá chato, reclama que o som tá alto demais, reclama que o pastor prega muito, a hora. Mas nós perdemos a hora de ir no shopping. A gente entra no shopping de dia, sai de lá de noite e diz: uau, nem vi, nossa, passou, né? A gente, para passear, a gente passeia horas e horas. Se for para nos divertirmos carnalmente, materialmente, a gente fica horas e horas. Mas se for para ficar numa vigília, começa a dar sono. Se for para fazer uma saída de oração, de jejum, de consagração, a gente não consegue, nunca dá. Eu não consigo, eu sempre passo mal, eu tenho problema de saúde, de pressão. Por que eu devo jejuar? Porque eu preciso ser espiritual também. O apóstolo Paulo declara que o homem espiritual, ele discerne a tudo, e por ninguém ele é discernido. Ele discerne a todos e tudo ao seu redor, mas ninguém discerne a ele. Sabe, quando lá em 1 Coríntios 2,9 ele declara que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ele está evocando uma passagem do Antigo Testamento. Nem jamais penetrou o coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é mistério de Deus, não, porque o 10 diz assim: mas o Espírito de Deus, ele nos revela. Pois o Espírito aí é o Espírito Santo, nos revelou. O Espírito Santo revela tudo, mas tem que ser de espiritual para espiritual. Por que eu não ouço Deus? Porque eu não sou espiritual. Eu sou crente, sou cristão, sou evangélico, mas não sou espiritual. Não confundo uma coisa com a outra. Eu preciso ser, antes de ser crente, antes de ser cristão, antes de ser evangélico, antes de ser até pastor, presbítero, diácono, cantor, levita, seja lá o que for, eu preciso ser espiritual. E só há uma forma de ser espiritual. Eu reduzindo a pó essa carne, reduzindo-a, sabe, a um sentido de escravidão, como diz o apóstolo Paulo. E isso sim faz com que o meu espírito cresça e a minha carne diminua. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O apóstolo Paulo deixa bem claro que é uma luta entre o Espírito Santo, porque é o E maiúsculo, contra a nossa carne. O que é a nossa carne? A nossa tendência pecaminosa. As nossas tendências a cometer pecados. É interessante que muitas pessoas dizem assim: eu vou fazer jejum para poder santificar-me. Santificar quem? Porque a carne não se santifica. Não tem como você santificar a carne. Quando Paulo diz que eu esmurro meu corpo reduzindo a pó, a minha carne reduzindo a pó, para que não venha eu cair naquilo que justamente eu ensino, é porque ele sabe que a natureza da carne é extremamente podre. Isso aqui é uma pelanca. É tão bom que vamos ganhar corpo glorificado. Isso aqui é tão bom que nós não vamos ter esse corpo quando formos transformados em Cristo.
Na verdade, a carne para nada presta, como diz Jesus. O Espírito é quem vivifica o ser humano. E as pessoas tentam santificar a carne. Nunca acontecerá isso. A sua carne não se santifica, ela se adestra, igual o cachorro aqui junto, comigo. Paulo está dizendo aqui que não tem demônio de prostituição. O espírito de adultério, vamos expulsar o espírito de adultério. O espírito de adultério chama-se você, eu. É o nome que você e eu temos na nossa certidão de nascimento, no nosso RG. Não tem espírito de idolatria. O espírito de idolatria está dentro de você, está dentro de mim, é obra da carne. A carne é idólatra, a carne é adúltera, a carne prostitui, a carne é mentirosa, a carne ela tem excesso de apetites. E só tem um jeito de eu acabar com isso, é fortalecer o meu espírito. E como fortalecer o meu espírito? Através do jejum. O jejum, ele é a principal arma para a santidade. O jejum é a principal arma para a minha integridade espiritual. Porque eu estou propenso a cair a qualquer momento. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Preste atenção nisso. Recomendação novamente apostólica, paulina. Nós temos que tomar cuidado. A prática do jejum é para fortalecer o seu caráter em Cristo, é para fortalecer o meu caráter em Cristo, é para nos fortalecer em Cristo Jesus. Os crentes, os cristãos que mais caem são aqueles que dizem, não, eu estou firme em Cristo Jesus. Está firme em nada, rapaz. Como está firme? Primeira mulher que aparece cai. Primeiro homem que aparece cai. Primeira situação se afasta, desanima. Quantos você conhece aí que vai pegar, eu estou um pouquinho desanimado, alguns reveses da vida? Claro! Enquanto nós somos espirituais, nada nos abala. Aí a gente lembra do apóstolo Paulo. Quem vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Paulo chegou ao absurdo. Morte, solidão, cadeia, falta de roupa, dinheiro, comida, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas Paulo agora é um homem espiritual, porque em Gálatas 2:20, 19, 20, assim, já estou crucificado com Cristo, portanto não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Ele deixou bem claro, eu quero ser um homem espiritual. Eu não estou falando de fanatismo nem de religiosidade. Nós estamos tratando aqui de fortaleza espiritual. E o jejum, para quem quer poder de Deus, para quem quer cura, milagre, pregação sobrenatural, louvor sobrenatural, adoração sobrenatural, para quem quer pastorear a sua igreja debaixo do poder de Deus, a melhor ferramenta que há é o jejum e a oração. Quando Jesus fala para os discípulos lá em Marcos 9, essa casta não sai, senão através de jejum com oração, claro que antes ele deixou bem claro que era pela falta de fé. Mas por que eu não tenho fé? Porque eu sou carnal. Porque quando eu sou espiritual, eu creio em tudo. Quando eu sou espiritual, não tem capeta que me resista. Mas quando eu sou carnal, tem temor de tudo, eu temo tudo. Eu sou uma pessoa negativa. Eu deixo, sabe, as obras da carne tomar conta de mim. Eu deixo o temor, a raiva, o medo, o ódio, a ganância. Tudo isso toma conta de mim. E ao tomar conta de mim, o Espírito de Deus não pode trabalhar, porque esses sentimentos são fortalezas em mim e você. Quantas vezes você e eu quisemos tomar uma postura diante do Senhor e não conseguimos? Porque a carne atrapalha, ela é sua inimiga, ela é minha inimiga. Isso aqui é inimigo nosso. Somente através de uma vida espiritual é que conseguiremos derrotar essa pelanca. O diabo é o nosso segundo inimigo, porque o primeiro inimigo nosso, ele está de frente para nós no espelho todos os dias. Nós mesmos, a nossa natureza humana é a nossa maior inimiga. É o nosso maior inimigo, é a carne. É a carne, é a nossa natureza, é o nosso caráter, é a nossa relação com essa vida material. Aí nós não entendemos por que a nossa vida às vezes é amarrada. E a gente fala assim, é o diabo, né, ele tem planos contra mim, tem planos contra você, o diabo quer acabar com a minha vida, quer acabar com a sua vida, o diabo está fazendo de tudo, botando tropeços. Realmente, ele é o nosso arqui-inimigo, desde que Deus colocou Adão, os nossos pais e Eva aqui. Porém, ele trabalha nas nossas fraquezas, ele trabalha nas nossas deficiências, ele trabalha nas nossas debilidades. Ele trabalha onde nós temos fragilidades. E há pessoas na igreja que não entenderam ainda, que são carnais, não podem ver uma situação, não conseguem viver longe da situação. Vivem chorando, meu Deus, tem misericórdia.
Mas por que não conseguem? Porque ainda não atingiram uma maturidade espiritual para chegar a um nível de espiritualidade mínima para lutar primeiramente com pendores, com os pendores da carne. Romanos 7, Paulo diz: eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Isso é, eu, na minha natureza, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu abomino eu acabo fazendo, miserável homem que eu sou. Quem vai me livrar disso? Quem vai me livrar desse corpo de morte? A lei é boa, mas eu sou fraco, eu sou carnal. A graça veio justamente para nos elevar naquilo que não poderia ser elevado lá atrás. Mas a graça não é algo que eu fico sentado esperando. A graça de Deus vai me atingir, a graça de Deus vai me cobrir, a graça de Deus vai me transformar. Não é assim que funciona. A graça de Deus é para me dar condições de atingir um nível que seria impossível lá atrás. Quando Paulo escreve aos Colossenses, diz que o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, que foi nos revelado agora, nós, gentios, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério, é Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, Cristo veio à Terra para nos dar capacidade, porque Ele foi tentado em tudo como nós, como diz lá em Hebreus. O sumo sacerdote foi tentado em tudo, inclusive na sua tentação. Ele, antes de ser tentado, passou 40 dias e 40 noites em jejum sobrenatural, inclusive possivelmente sem água. Dali ele pôde fazer o papel de Cristo, dali ele pôde sair para fazer seus milagres. E antes disso você não tem nenhuma descrição de milagres, nada. Tudo que Jesus fez foi após o deserto. E ali sofreu 3 grandes tentações. Tentações de carne, tentações carnais, fome, ok? Poder e demonstração de poder, arrogância. Em tudo ele conseguiu vencer, mas porque estava preparado. Mas enquanto ele estava jejuando, estava fortalecido, ele estava se preparando para lutar. O jejum te ajuda. Pastor, comecei a jejuar, olha, só prova, só tribulação, só angústia, só luta. Amém, é esse o papel do jejum. Sabe por quê? Ele está atiçando a onça que está dentro de você, ele está atiçando aí esse monstro, esse xureque que está aí dentro. Está atiçando essa sombra que está aí dentro de você. E quando ele começa a atiçar, sai tudo de ruim. É igual mexer em esgoto. Me perdoa, irmão. Mas quando você jejua, está mexendo por dentro de você, é mexer no esgoto. Fede tudo, suja tudo, enlameia tudo. Aí a gente fica com medo. Não, parou. Tá bom. Jesus está ótimo, já consegui minha vitória. Me dá a minha bênção para depois subir. Ah, que isso, irmão? Infelizmente, nós precisamos entender que o jejum é para nos tornar fortes, espirituais, cheios de autoridade espiritual do nome de Jesus, para repreender mesmo as castas demoníacas, para curar, para libertar, para receber nossa vitória. Nossa vitória não depende de uma quinta, de uma sexta, de uma quarta, de uma terça de vitória. Nossa vitória está dentro de nós, está na cruz do Calvário. Ali está a nossa vitória. Crente que fica aí escravo de culto de vitória é porque nunca teve verdadeiramente vitória. Porque no dia que tiver vitória, ele nunca mais será dependente desse tipo de ferramenta. Então nós temos que entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, quando Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, mas emblematicamente no verso 12, está falando uma referência de batalha espiritual contra seres espirituais alocados nas regiões celestiais. Ok? Aí fala de principados, potestades, dominadores, mas em Gálatas ele deixa bem claro que a nossa luta é contra nós mesmos. Se a gente pudesse fazer uma sessão do descarrego, a gente colocaria a mão na cabeça e sai você de mim mesmo, sai eu de mim mesmo, né? Expulsar, tirar. Mas, infelizmente, não é dessa forma, não é fácil assim. É um trabalho de introspecção, é um trabalho de alimentação espiritual. É um trabalho onde você e eu precisamos jejuar, orar, reconhecer nossa natureza débil, fraca, natureza debilitada. E o jejum é poderoso. Eu vou dizer para você, no início vai ser complicado jejuar, mas com o tempo, eu tenho certeza, você vai começar a sentir o poder de Deus dentro de você. Você vai começar a sentir o poder de Deus emanando de você de uma forma tal que você vai lutar contra esses pecados que te assediam tão tenazmente, como diz lá em Hebreus capítulo 12. Portanto, nós que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunha, corramos para a carreira que nos está proposta, ok? Deixando para trás todo o embaraço, todo o pecado que tão tenazmente nos assedia. Olha, isso é uma exortação da graça, porque o capítulo 11 fala dos heróis da fé no Antigo Testamento.
E diz que eles conseguiram muitas coisas sem a graça. E nós na graça não conseguimos nada. Mas a culpa não é da graça, a culpa é nossa. Por isso precisamos jejuar e orar. Por isso precisamos estar firmes no Senhor. Esse é o verdadeiro sentido do jejum. Esse é o sentido claro, cristalino, uma ferramenta de poder. E eu tenho certeza que quando você começar a jejuar, aprender a jejuar, começar a jejuar no Senhor, com o tempo, você vai se sentir forte, poderoso e poderosa em Deus. Você vai sentir verdadeiramente o poder de Deus fluindo em você. E você vai ter condições de derrotar todos os inimigos da sua vida, um por um, até chegar em Satanás. Pois bem, queridos, terminamos aqui. Mais uma vez, peço a você que deixe o seu like, curta o nosso canal, faz isso pelo reino de Deus, compartilhe com as pessoas, diga para elas, olha, temos um canal, um pastor que fala a nossa língua, que está tentando ajudar, tá, de uma maneira simples, direta, franca. Eu sei que muita gente não concorda, mas não posso fazer nada. Eu estou aqui falando do meu jeito, da minha forma, a teologia que eu acompanho, a visão de reino que eu tenho, mas eu não quero machucar ninguém, muito pelo contrário, quero ajudar, tá bom? Então compartilhe, deixe o seu like e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, que Deus possa usar a sua vida tremendamente, é o meu desejo. Comece a orar, comece a jejuar, transforme isso numa ferramenta, não numa finalidade. Não tente santificar sua carne, tente, na verdade, adestrá-la. E no nome de Jesus você será tremendamente abençoado pelo poder do nome de Jesus. Amém? Até uma próxima. Fique com Deus.